Bom, pessoal, então vamos entrar agora na função de segundo grau, tá? O que é importante na função do segundo grau? A gente identificar assim, ó, o gráfico dela e interpretar em situações reais, tá? Basicamente é isso. Então vamos começar com o gráfico, tá? O que eu tenho da função do segundo grau? A forma da função do segundo grau é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Então, os coeficientes aqui serão esses. Então, se eu tiver, por exemplo, tá? Uma função do tipo x ao quadrado menos 4x mais 3, por exemplo, tá? Então, se eu tiver uma função desse tipo, quem é o meu a? O meu a é 1, o meu b é o que está com x, menos 4, e o meu c é o que está solto aqui, que é o 3, tá? O que eu vou ter que saber disso aqui? Eu vou ter que calcular as raízes, ou zeros da função. O que é raiz ou zero da função? É o ponto onde a função ela vai atravessar o eixo x, certo? Porque a função de segundo grau, ela gera uma parábola, então ela tem concavidade assim ou concavidade para cima, tá? Então, a curva dela vai ser assim ou a curva dela vai ser assim, certo? São os dois tipos que a gente tem. Então, vamos lá, vamos ver o que vai dar isso aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular Bhaskara para saber a raiz ou zeros da função. Então, vamos lá. Então, cálculo da raiz. Eu vou usar os coeficientes, né, A, B e C, para colocar na Bhaskara. Lembram da fórmula de Bhaskara? Menos B mais ou menos a raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C sobre 2 vezes A. E aí eu substituo. X igual, então, quem é o B? Menos 4, por causa desse menos da Bhaskara vem aqui, mais ou menos a raiz de menos 4 ao quadrado, porque o b está ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o c, que é 3, sobre 2 vezes 1. Então, x igual a 4, mais ou menos a raiz de menos 4 ao quadrado, que é 16, e eu faço toda essa multiplicação junto lá. 4 vezes 1 vezes 3 dá 12. Menos, porque só tem o sinal de menos, então menos com mais dá menos, sobre 2. E aí, então, vai ficar x igual a 4, mais ou menos a raiz de 4, mais ou menos 2, porque a raiz de 4 é 2, sobre 2. Aqui, eu vou resultar em dois valores para x. Um com o sinal de mais, que a gente vai, então, agora, né, fazer uma bifurcação disso, e embaixo com o sinal de menos. Então, vai ficar 4 mais 2, 6, sobre 2, 3. 4 menos 2, 2, sobre 2, 1. Então, as raízes é 1 e 3, tá? Assim é que a gente calcula raízes. Bom, a gente viu que as raízes é 1 e 3, tá? Então, o que tá me dizendo isso? Que no eixo, né, se eu fosse fazer um gráfico aqui, ó, no eixo X, esse gráfico vai passar no ponto 1 e no ponto 3. Então, esses dois pontos. É isso que está me dizendo o cálculo da raiz, tá? Então, eu sei que no eixo X, vai atravessar essa parábola, vai passar por esse ponto e por esse aqui, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o vértice. O que é vértice? Vértice de uma parábola é o ponto assim, ó. Parábola tá aqui. Isso aqui é o vértice, é o ponto onde de virada, ó, ela vem vindo, desce, 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 chega um ponto em que ela não desce mais, ela simplesmente começa a voltar para cima de novo. Então, isso a gente chama de vértice, tá? O vértice também pode ser, se a parábola for assim, ó, ela vai subindo, 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 chegou no vértice, ela muda o sentido dela, certo? Isso é vértice, então, para a gente ter uma ideia do conceito de vértice, tá? Mas como é que eu calculo esse vértice? Como é que eu vou saber da onde eu tiro esse valor e como é que eu acho os valores do vértice, tá? Os valores do vértice, vocês têm que ter uma fórmula específica. Eu vou colocar aqui a fórmula do vértice. Então, o x do vértice, ele é dado por menos b, ainda aqueles coeficientes lá, tá?
menos b sobre 2 vezes a. E o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Mas o que é o delta? O delta é o que está dentro do radical, tá? Então, o delta é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que ali, anteriormente, quando a gente fez o cálculo da raiz, era o número que tinha ficado dentro do radical. Lembra que b ao quadrado era menos 4, então ficaria 16, menos 4 vezes 1 vezes 3, que ficou 12. E dentro do delta, então, ficou 4. O delta é isso, é o número que ficou ali dentro, tá? Então, como é que vai ficar aqui? Vamos calcular. Menos b, quem é o b? Menos 4, então, menos 4 sobre 2 vezes o a, que é 1. Isso vai dar mais 4 sobre 2, que é 2. E o y do vértice menos o delta, que está aqui, então, menos 4 sobre 4 vezes o a, que é 1. Então, ficou menos 4 dividido por 4, que vai dar menos 1. Então, eu posso dizer que o vértice é o ponto V, 2 e menos 1. Vamos marcar o vértice. 2 e menos 1. Então, aqui está esse ponto, tá? Esse é o ponto de virada. Notem o seguinte, ó. Com a raiz e com o vértice, eu consigo definir o gráfico dessa função, tá? Então, já está determinado o gráfico dessa função. Como é que vai ficar, então? Aqui é o ponto de virada, vai subindo, tá? E aqui vai para o outro lado. Esse ponto onde ela corta o eixo Y, eu consigo determinar só olhando para isso aqui, ó. Porque o termo independente vai me dizer em que ponto ela passa aqui. Então, esse aqui, ó, eu posso olhar ele aqui. Eu consigo saber que ela vai passar por aqui, que é o ponto que não tem valor de x nele, tá? Então, é o ponto, como eu digo, uma incógnita, que não tem x em si. Então, isso é o gráfico dessa função, tá? Então, o domínio dela são os reais, né? Vai de menos infinito até infinito, porque ela tende a abrir que nem uma parábola, né? Uma parábola é... a parábola aquela de antena, ela é uma função de segundo grau, a concavidade dela, tá? E aqui nós temos, então, ela vai abrindo, então vai de menos infinito até mais infinito. E a imagem é que é diferente, a imagem são os valores do y, ó. Então a imagem vai começar no menos 1 e vai até infinito, tá? Então, quando a gente tiver que saber a imagem, a gente já sabe que começa no vértice e tende a infinito, certo? No y do vértice tende a infinito, tá? Então, é isso aqui, o basiquinho, assim, para começar com função